LG G8X ThinQ. Em 2019, muito foi se falado sobre os aparelhos dobráveis, aqueles que poderiam ser o futuro do smartphone, e se tornou uma obsessão das fabricantes desde 2015. Mas em 2019 nós vimos algumas empresas fazerem seus dobráveis, alguns dando certo, outros nem tanto, e pouquíssimos chegando às mãos do consumidor final. E aí que entra o aparelho da LG, o LG G8X ThinQ. Ele não é necessariamente um dobrável, mas é um híbrido entre a tecnologia do presente e a tecnologia do futuro. Como um smartphone flat, digamos assim, o LG G8X ThinQ tem um nome muito grande, ele tem especificações de ponta. Estamos falando de uma tela OLED de 6.4 polegadas que usa a mesma tecnologia que os televisores OLED da LG, um processador Snapdragon 855, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. No papel, é um smartphone que atende até mesmo os mais exigentes no quesito produtividade. Mas não só isso, como eu disse, ele é um híbrido, então ele é mais ou menos dobrável, ele é um semi-dobrável. Então ele tem um algo a mais. Esse algo a mais é a sua capinha que acompanha o dispositivo. Nela temos mais uma tela de 6.4 polegadas, também Full HD+, assim como a principal, e também OLED. O detalhe é que ela carrega até mesmo um entalhe, um notezinho em cima, mesmo não tendo uma câmera frontal, ele tem ali também um recorte para ficar igual ao aparelho principal. Aqui eles acompanham um USB tipo C, onde você conecta o dispositivo e assim você consegue transmitir todas as informações de uma tela a outra. Isso só é possível graças ao botão flutuante, em que você consegue alternar entre as duas telas, transformando segunda em principal e assim sucessivamente. Não é possível, a partir da tela principal, você expandir para que o smartphone se torne uma única tela grandona. Mas a LG tem um truquezinho para isso. Ela utilizou um navegador, o Baleia. Ela utiliza de um navegador próprio para você conseguir expandir. A experiência não é das melhores, já que a coluna no meio do smartphone, a dobradiça, ela ocupa bastante espaço, então você não tem ali uma imersão completa quando ele está em duas telas, mas é possível fazer dentro deste navegador. Uma coisa bem interessante em quesito de produtividade mesmo, é que você consegue transformar o celular em um pequeno notebook. Lembra dos notebooks? Então, a experiência é muito semelhante, porque com o teclado da LG, e somente com o teclado da LG, você consegue transformar os seus arquivos de notas, seja ele qual você utilizar, desde o Word da Microsoft até o Google Docs e até o Memo, que você consegue fazer ali anotações rápidas. Uma das telas se torna o seu teclado, então você consegue ali trabalhar em duas telas, como se você estivesse digitando em um notebook. Isso ajuda bastante porque você tem ali teclas maiores, você consegue ali trabalhar melhor em seu texto. Funções para produtividade não faltam quando você pensa em duas telas, porque você está trabalhando ali dois aplicativos ao mesmo tempo. Até três, porque o smartphone consegue dividir a tela em dois e você ainda tem uma terceira tela trabalhando mais um aplicativo. Então você consegue dividir a tela em três e você consegue ali um multitasking muito fluido e rápido, porque você consegue transitar entre todas as telas. Por exemplo, você pode estar assistindo uma videoaula enquanto você responde alguns questionários em quesitos de trabalho ou de faculdade. Ou você pode até mesmo estar jogando algum joguinho de um lado e do outro vendo um tutorial de como passar daquela fase impossível. As possibilidades são imensas e você pode criar seu próprio workflow a partir de duas telas, o que é bem interessante. Mas vamos falar da construção em si. A parte frontal tem também uma pequena tela onde você consegue ver ali algumas notificações rápidas e ele é de vidro espelhado, então o smartphone em si, que já é um ímã para impressão digital, a sua case extra tela também se torna uma ímã de impressão digital. A parte traseira já não, a parte traseira tem uma textura ali
tipo fibra de carbono. É bem legal, bem interessante. Para você plugar o smartphone na segunda tela é muito simples, você apenas encaixa ele ali na entrada USB-C. Para tirar já é um pouco mais complicado, você tem que pegar a parte onde estão as câmeras, ejetar para cima e então tirar o smartphone para que você não quebre aquela conexão USB que fica logo abaixo. A dobradiça, como eu disse, ela é um pouco grossa e você consegue dobrar o smartphone, fazer ele virar um stand ou qualquer coisa do gênero. Você realmente consegue dobrar e quando você dobra ele, você consegue utilizar o smartphone com uma única mão e como se ele fosse convencional. Não é algo mais prático porque ele fica bem grosso, mas é possível. Ali na dobradiça também se encontra os botões de volume e do Google Assistant. O problema é que quando as duas telas estão bem abertas, fica um pouco complicado acessar os botões. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a mais difícil. Ele está lá, eles são funcionais, mas não é muito prático. Ainda falando das possibilidades que você tem com uma segunda tela, você pode utilizá-lo como joystick. A LG tem um modo game dentro dos seus smartphones em geral, mas nesse aqui ele acrescenta a possibilidade da segunda tela, seja ela qual você decidir, que torne a segunda tela, vire um joystick. Então ela tem uma parceria com a Gameloft, em que você consegue jogar alguns jogos da desenvolvedora com este joystick, como Mortal Kombat e Asphalt 9. Inclusive vou deixar o código aqui para vocês ganharem algumas moedas no Asphalt 9. Aí lembra da gente que somos bem legais. Algo que eu senti falta dentro dessa possibilidade de você utilizar a segunda tela é na leitura de livros com suporte, por exemplo, para o Kindle. Se tivesse suporte para o Kindle, seria muito interessante você segurar mesmo a segunda tela como se ele fosse um livro. Assim, cada tela teria uma página. Mas essa possibilidade não existe porque ele não tem tal suporte. Eu espero que no futuro tenha algo semelhante e você possa utilizar ali o celular híbrido como se fosse um livro. Seria muito legal ler HQs, ler revistas. É uma solução que eu acho clara e ainda não existe suporte para tal, mas fica aí a minha consideração. Agora vamos falar um pouco sobre ele enquanto smartphone convencional, porque se você tirar ele da capinha, você ainda tem uma capa de silicone que acompanha o smartphone e você consegue utilizá-lo normalmente. A sua construção, já pincelei aqui um pouquinho, ela é totalmente de vidro e isso é bom e é ruim. A parte boa é que ele dá uma sensação realmente de prêmio, as bordas dele são bem arredondadas, isso faz com que você tenha uma pegada muito segura, mas ao mesmo tempo ele é uma imã de impressão digital. A parte de trás, você tem as câmeras, aqui nós temos um conjunto duplo, não triplo, como vimos no LG G8S. Aqui nós temos um conjunto duplo, foi abolido a câmera teleobjetiva, você tem apenas a principal e a grande angular. As bordas da grande angular, elas são bem mais ressaltadas do que no LG G8S. Inclusive, via software, você consegue deixar ela completamente saltadas a ponto de ter mesmo aquele efeito olho de peixe com as bordas bem redondas. Você consegue fazer isso via software. Via software também ele consegue aproximar quando você tira uma foto de uma pessoa, ele entende que é um retrato, então ele dá aquele crop e você tem um efeito de uma lente objetiva. As imagens, elas são muito semelhantes ao que vimos no LG G8S, tanto nos pontos positivos quanto no ponto negativo. Quando a HDR está ligado, as linhas das imagens saltam, assim como os tons se tornam mais vibrantes. Com isso a foto ganha mais vida, mas nem sempre o resultado é 100% satisfatório. E algumas vezes as imagens parecem pintadas e fogem da realidade, ou exageram no HDR e ganham tons pretos onde não deviam. O modo noturno está presente, mais longe do que os seus concorrentes entregam. Já o recorte no modo retrato é satisfatório, mas novamente não está entre os melhores do mercado. Vale ressaltar que mesmo ele não sendo um dos melhores do mercado, ele consegue um resultado bem satisfatório. Você consegue ter imagens que não parecem falsas, que não parecem recortadas à mão. Você tem ali uma imagem com alguns borrões que não deveriam ser borrões. No quesito áudio, além da saída da parte de baixo do aparelho, nós temos as opções DTS, X3D Surround e Hi-Fi Quad Deck. O primeiro amplifica o som para dar uma maior imersão com sensação em 3D, já o segundo melhora a qualidade de áudio em geral, quando plugado um fone de ouvido na entrada 3mm. Para melhorar a ergonomia do dispositivo, esse é o primeiro da LG que conta com leitor de digital na tela. O leitor na tela ainda é mais lento do que utilizando o físico, mas está entre os mais rápidos dessa primeira geração de leitor na tela.
Por fim, a bateria, ela impressiona porque nós estamos falando de um smartphone de 2 telas. Os 4 mAh são bem trabalhados via software. O resultado é uma média de 8 horas de tela com uso moderado para alto. Vale destacar que é possível carregar o celular na case de segunda tela, já que o local de entrada USB nela é coberto por um ímã. O adaptador vem na caixa, se mostrando muito útil por sempre que precisar do smartphone, basta puxar para soltar sem medo de danificar o cabo. Por fim, a LG trouxe uma solução para o mercado que ela é inteligente porque dá aos consumidores a sensação de estar utilizando um smartphone de 2 telas ao mesmo tempo que tem um smartphone convencional. Isso se torna relativamente mais barato para produzir e faz com que você entregue algo direto para o consumidor. É claro que nós estamos falando aí de uma solução que é válida para a primeira geração de smartphones dobráveis. Vamos ver como será a segunda já este ano e posteriormente vamos ver como esse mercado de dobráveis vai se desenvolver. É algo promissor. Vale o valor que a LG está cobrando? Sim, porque nós estamos falando de uma solução de uma tecnologia nova que está no mercado. Podemos dizer que é uma gambiarra muito bem feita que a LG trouxe para nós e está entre nós. Isso que é o mais interessante, que está entre nós. Não é um smartphone para o grande público, mas sim para aqueles entusiastas, aqueles que querem experimentar essa tecnologia, que têm curiosidade, interesse e que têm dinheiro para investir nisso. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões com relação ao LG G8X ThinQ. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha pra gente, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau!